Você já se perguntou o que um animal precisa ter para ser considerado uma ave? Quais são as principais características que todas elas têm em comum? É verdade que elas são dinossauros, como dizem por aí? Tudo isso e muito mais você vai aprender hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje eu vou explicar para vocês o que é uma ave e quais são as principais características que fazem todas elas pertencerem ao mesmo grupo de animais e ainda serem parentes dos dinossauros. Todos os organismos que nós conhecemos podem ser organizados e agrupados de acordo com seus parentescos evolutivos e características. Algo que é feito conforme uma classificação biológica que é estudada por uma ciência chamada taxonomia. No caso das aves, o grupo, que também pode ser chamado de taxon, ao qual elas pertencem, é uma classe, chamada classe Aves, onde estão inseridas todas as chamadas aves atuais que nós conhecemos. E se nós nos aprofundarmos mais ainda nesse grupo, vamos ver que existem vários outros subgrupos de animais lá dentro com características próprias. Mas acima disso, todos eles também possuem características em comum, que os classificam como aves. Sendo que agora vocês vão conhecer 5 delas, especificamente aquelas que são mais claramente visíveis aos nossos olhos e que nos possibilitam reconhecer e afirmar que determinado animal com certeza é uma ave. A primeira característica é a presença de penas ao longo do corpo, que além de ser presente em todas as aves, é a única dessa lista que entre todos os animais vivos hoje, só as aves têm. As penas das aves têm uma composição relativamente simples, sendo formadas quase que totalmente por uma proteína chamada beta-queratina. Apesar disso, elas têm uma estrutura bem complexa que possibilita a elas cumprirem várias funções no corpo das aves, que estão muito relacionadas com o sucesso desses animais na natureza. São as penas as principais responsáveis por proteger o corpo das aves do frio e do calor excessivo, de repelir a água da chuva e dessa forma evitar que a ave se molhe tanto quando está chovendo, de influenciar e possibilitar vários tipos de comportamento das aves, como exibir as penas para impressionar parceiras reprodutivas, por exemplo, e claro, possibilitar o voo. A segunda característica é a presença de um bico córneo sem dentes, algo que novamente todas as aves atuais possuem, embora nesse caso esta não seja uma característica exclusiva das aves, já que outros animais como tartarugas, por exemplo, também têm bicos córneos sem dentes. Porém, os bicos das aves têm uma diversidade enorme de cores e formatos, que estão associados não necessariamente ao tipo de alimento que elas comem, mas às estratégias que cada espécie tem de procurar, capturar e ingerir o alimento. Se você olhar, por exemplo, uma garça e um pelicano, vai ver que os bicos dos dois não tem nada a ver um com o outro, mesmo sendo duas espécies que comem principalmente peixes. E isso acontece justamente porque elas caçam de maneiras diferentes. Enquanto a garça pega os peixes com o bico longo e pontudo, como se fosse um arpão, o pelicano envolve os peixes com a bolsa de pele elástica que fica na parte de baixo do bico como uma rede, joga a água fora e depois engole a comida. A terceira característica, que também é geral entre todas as espécies de aves atuais, é o fato delas serem ovíparas, ou seja, botarem ovos, que é onde vão se desenvolver os seus filhotes. Nem preciso dizer que essa não é uma característica exclusiva das aves. Vários outros grupos de animais também botam ovos. Mas toda ave viva hoje necessariamente se reproduz com a postura de ovos de casca calcificada, dura e com poros espalhados ao longo dela, que permitem o movimento de gases respiratórios e vapor d'água entre o interior do ovo e o ambiente. Mas embora essa estrutura básica seja padrão no grupo, claro que com a grande diversidade de espécies que existem, também existe uma grande variedade de formas, tamanhos e cores dos ovos, que variam de acordo com o tipo de ave e com sua estratégia reprodutiva. A quarta característica, assim como as penas, também está altamente relacionada com a capacidade de voo, que grande parte das espécies de aves atuais tem, que é a modificação dos membros anteriores para se tornarem asas. Algo que mesmo as espécies que perderam a habilidade de voo ao longo da evolução ainda tem como característica, como é o caso das emas e do avestruz. Tanto
Tanto os ossos dos braços quanto das mãos têm mais ou menos a mesma estrutura básica entre os vertebrados, sejam eles mamíferos, répteis ou aves, como dá para ver nessa figura aí. Com a diferença que nas aves, esses ossos, principalmente aqueles de 3 dedos e do pulso, são adaptados para formar estruturas que acabaram perdendo a capacidade de pegar coisas, mas que no formato de asa são extremamente eficazes para sustentar as penas de voo, fornecer propulsão no deslocamento aéreo e até auxiliar em demonstrações de acasalamento, por exemplo. E por fim, a quinta característica facilmente perceptível e comum a todas as aves atuais é o fato delas serem bípedes, que significa que todas elas andam no solo em outros substratos terrestres utilizando seus membros posteriores, que são as patas de trás. Todas as aves possuem patas traseiras mais ou menos desenvolvidas de acordo com a espécie, mas que permitem a elas se sustentar de pé e principalmente sem precisar usar os membros anteriores. Porém, assim como nos bicos, embora as patas das aves tenham características similares na estrutura, existem várias espécies com modificações adaptadas ao seu estilo de vida, como os pés dos patos adaptados para nadar, os pés dos pica-paus adaptados para escalar, os pés das aves de rapina que elas usam para capturar presas, e por aí vai. Mas é claro, essas não são as únicas características comuns entre todas as aves. Existem várias outras que a gente não consegue ver externamente, principalmente no esqueleto, nos órgãos internos e na musculatura, muitas delas inclusive relacionadas às adaptações para voar que elas têm. E justamente por causa disso, vamos deixar essas outras características para outro vídeo para a gente falar só sobre o voo das aves. Por enquanto, algumas dessas 5 que agora vocês conhecem vão ser suficientes para a gente responder aquela outra pergunta, se as aves são ou não são dinossauros. E para entender isso, a gente vai precisar abrir um pouco mais o leque de parentescos evolutivos das aves. Lembra que eu falei que as aves pertencem a um grupo que tem vários outros grupos dentro? Então, a própria classe aves também está dentro de outro grupo, que está dentro de outros grupos de animais, cujos ancestrais deram origem às aves ao longo da evolução. Hoje nós sabemos, através de estudos paleontológicos e da análise de fósseis de animais que viveram há milhões de anos atrás, que existiram vários representantes pré-históricos da fauna com características similares, várias delas que inclusive ainda estão presentes nos animais atuais. E a presença ou ausência dessas características possibilitou a classificação desses animais para que pudéssemos entender a ancestralidade das espécies modernas. E um desses grupos de animais é aquele que nós chamamos de dinossauria, que nem preciso dizer é justamente onde estão os conhecidos dinossauros. Algumas das características que definem um animal como dinossauro são, por exemplo, a disposição e o tipo de encaixe que eles tinham nos ossos da bacia, a presença de um pescoço alongado e móvel em formato de S e o fato das patas traseiras apoiarem nos ossos dos dedos durante a locomoção. Características essas que podem ser vistas no esqueleto das aves atuais também. E sim, as aves andam apoiadas só nos dedos das patas de trás, já que essa parte aqui, que algumas pessoas acham que seria o joelho dela, na verdade é o tornozelo da ave. Os dedos são só esses que tocam no chão. Daí, dentro de dinossauria, existem alguns ramos evolutivos de espécies que, de maneira bem simplificada aqui, eu vou resumir em 3 grandes grupos de animais. Um desses grupos é chamado de Ornitisquia, é uma linhagem bem grande e ramificada que originou várias espécies, mas que hoje já está extinta. E que entre os representantes mais famosos estão o Estegossauro e o Triceratops, que todo mundo aí deve conhecer do Jurassic Park. Paralelamente, nós temos uma outra ramificação que originou o grupo do Sauropodomorpha, que também já foi extinto e é onde estão classificados os gigantescos Brachiosauros. E outro grupo que originou dessa ramificação foram os chamados Terópoda, que é aquele que abriga uns outros dinossauros também bem populares, o Velociraptor e o Tiranossauro Rex. Além de serem bípedes, os terópoda também eram marcados por andar apoiados em 3 dedos, terem sacos aéreos espalhados pelo corpo, que são bolsas capazes de armazenar ar, e terem mãos com 3 ou 4 dedos, características que as aves atuais também têm. Mas dentro dos terópodes também existiram vários grupos que desenvolveram características específicas, tais como estruturas muito semelhantes às penas das aves atuais,
bico córneo e membros anteriores mais alongados. Mas o que nos interessa mais aqui é um grupo específico dos terópodes chamado Aviale, que aparentemente é o primeiro grupo que, além de ter penas muito parecidas com aquelas das aves atuais, já conseguia de fato voar ativamente, sendo inclusive dentro de Aviale que está inserida uma ramificação que originou o famoso Archaeopteryx, conhecido apenas pelo registro fóssil e descoberto pela primeira vez em 1860. E é claro, além do Archaeopteryx e de alguns outros animais pré-históricos que tinham características que lembravam muito as características dos pássaros, é também dentro de Aviale que está encaixada a classe Aves. A única linhagem dos Aviale que tem descendentes vivos até hoje, animais que agora você sabe como e por que estão classificadas dentro do grupo dos dinossauros. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje sobre quais características fazem as aves serem aves e também dinossauros. Me digam aqui nos comentários se vocês já tinham prestado atenção em algumas dessas características das aves e se vocês já sabiam desse parentesco que elas têm com os dinossauros. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem que gosta de aves de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.